Olá galera, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. E hoje eu venho com um tema: a série The Good Doctor é uma série que condiz com a realidade do autista. Então, se você ficou curioso com esse tema, continue no vídeo. Bom galera, então vamos lá para o tema. A série The Good Doctor corresponde à realidade do autista? Bom, essa questão ela é tomada quando a gente começa a colocar em xeque os diversos desafios do autista e começa a confrontar se ele seria capaz realmente de superar esses desafios, né? E de chegar ao nível de um profissionalismo dentro de uma profissão tão requisitada quanto a medicina, por exemplo, né? Eu digo a vocês que não só na medicina, né? Os autistas eles estão por aí exercendo as mais elevadas posições sociais que vocês imaginam, tá? A série The Good Doctor ela veio muito recentemente, mas os autistas já estão aí há séculos e séculos exercendo profissões importantes, ok? Então isso pra gente não é nenhuma grande novidade, né? É só um exemplo que eu posso citar para vocês. O Marcos Mion, ele fez uma entrevista com um médico que é autista e atende há muitos anos no seu consultório. E o médico ele é um profissional excelente, ele tem consciência de que ele tem esse autismo, né? Mas não deixa de executar a sua profissão, né, com brilhantismo, ok? Então vamos tomar aqui do ponto de vista do cineasta, que ele logicamente ele estabeleceu um critério para o seu filme, né? Então ele estabeleceu que o seu filme tenderia a tomar uns pontos positivos de um nível de autismo, né? Então ele delimitou muito bem o autismo, né? Um grande mérito para o cineasta, porque ele deve ter estudado, né, e coletou muito bem as informações que ele precisava coletar sobre a síndrome, né? Então a série ela delimita muito bem o autismo, que é um autismo específico, né? Existem vários níveis de autismo, então ela delimitou um tipo de autismo e falou: vamos trabalhar com esse. E dentro daquele autismo que a série delimitou, eles trabalharam muito bem, porque o que eles fizeram? Eles descobriram quais os desafios que o autista tem dentro daquele nível e aplicaram todos eles no decorrer da série. Então é uma série muito bacana, tá? É uma série que foi muito bem aplicada, inclusive, né, em conversas com alguns colegas, com a minha esposa mesmo, que ela assistiu a série um pouco mais do que eu, ela até apontou que o autista ele tem alguns momentos um pouco trágicos dentro da série, porque são momentos em que a série coloca, né, o desafio
que ele teria que enfrentar, um autista daquele nível teria que enfrentar. E ela aplica muito bem, né? A série aplica muito bem esse momento, como por exemplo, um tique, né? Ou não fazer alguma coisa. O autista ele não faz alguma coisa quando tem uma goteira, por exemplo. Quando tem uma goteira ele fica lembrando de alguma coisa, ou ele tem algum estereótipo que o faz lembrar de algo. Então a série colocou algumas coisas muito bem colocadas, né? E foi bem aplicado, porque ela acabou trazendo, né, para as pessoas que não estão a par do universo autista, ela acabou trazendo esse mundo de uma maneira muito brilhante, né, com maestria, né? Então vale sim nós utilizarmos da série como uma coisa motivacional, né? E logicamente que se a série tivesse pego um autismo de um nível mais elevado, talvez ela não tenderia para um brilhantismo, e sim, talvez para uma dramaturgia. Mas isso não significa que a série não teria sucesso também, né? Nós temos um filme, né, que é Uma Mente Brilhante, né? O filme não trata de autismo, né? Mas para quem já assistiu sabe que o protagonista vive um drama, porém o filme ele é um espetáculo, né? Então a dramaturgia ela também é muito requisitada na bilheteria, e também ela faz muito sucesso na bilheteria. É logicamente que o cineasta iria ter um pouco mais de trabalho, o desafio do cineasta seria maior se ele trabalhasse com autismo mais elevado, né? Mas essa é uma maneira de trazer aos poucos, né, os conceitos do autismo para a sociedade, que carece bastante desses conceitos, né? Então um dos desafios que a série demonstra, por exemplo, é quando o autista dá as caras e algumas pessoas não aceitam, né, o trabalho do autista, não aceita o autista se posicionando socialmente, o autista executando uma função importante, né? Eu posso falar por mim mesmo que no meu próprio setor de trabalho eu tive alguns desafios importantes, né? Algumas pessoas simplesmente olharam e disseram assim: você não tem perfil para executar esse tipo de função, né? E o autista ele vai enfrentar isso. É a mesma coisa que um não autista enfrentaria, o autista também vai enfrentar, e talvez até um pouco mais com mais de dificuldade, porque vai ter um preconceito ainda, né, no meio, né? Então eu lembro aqui de um dos desafios, ou uma das conversas que eu tive uma vez com uma pessoa, que ela disse assim: se eu soubesse, né, que você tinha autismo, eu não teria tratado você dessa forma, né? Aí eu parei para refletir, né? O correto seria a gente tratar as pessoas, né, da mesma forma, independente se ela tem ou não uma síndrome, né? Porque aí você não sofre o risco de tratar mal as pessoas. Então você trata com ética todas as pessoas, e não somente depois que você descobre que a pessoa tem um autismo, ou que a pessoa tem de repente uma deficiência, ou várias adversidades, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, e o filme ele traz à tona isso, né? Ele vai trazendo à tona o desafio que alguns profissionais dentro de uma área médica chega para o diretor do hospital e fala assim: olha, esse menino, esse rapaz, né, ele não pode executar a função de médico, porque ele coloca em risco, né? É desafiador saber se ele vai executar essa função bem ou não vai conseguir executar. É uma responsabilidade muito grande, né? E aí teve que existir uma intervenção de uma diretoria que já viu ele executando o trabalho, né? E já viu que ele consegue dar conta, né, do trabalho. Então é muito bacana quando não só a sociedade, né, conjuntamente agrega isso,
mas quando também a empresa começa a ganhar essa característica, né? E a empresa, ela só tem a ganhar com isso, porque todas as empresas que eu vi que aderiram, né, a pessoas com síndrome ou pessoas com deficiência física, todas as empresas ganharam porque essas pessoas, elas pegam o serviço, né, com responsabilidade, né? Eu mesmo tenho um exemplo aqui perto de casa, tem um mercado, inclusive eu gostaria até de parabenizar o Mercado Lopes, que ele está sempre abrindo as portas para pessoas com deficiência. Eu sempre tenho visto pessoas com deficiência atuando no mercado, e todas as vezes que eu vou lá, essas pessoas estão executando o seu trabalho, né? Parece que essas pessoas não faltam um dia, né? Então a empresa só tem a ganhar com isso, né? Então é muito importante o que o filme traz, né? Então tá respondido aí para vocês, né? O filme, a série, né, The Good Doctor, ela corresponde com a realidade do autista dentro do nível que eles estabelecem, ok? Que é um autismo leve e a síndrome de Asperger. Porque esse tipo de autismo é um autismo em que existe já uma fala, né? Um desenvolvimento da fala, o desenvolvimento cognitivo está pleno, então o nível de interação social ele está preparado, né, para interagir socialmente. Logicamente que vai ter desafios, os não autistas têm desafios, então o autista não vai ser diferente, ele vai ter desafios, vai sofrer preconceitos e covardias no ambiente de trabalho, né? O chefe vai olhar para ele, se for para chamar a atenção, vai preferir chamar a atenção do mais fraco, do que ele entende que seja mais fraco, e de repente ele olha